caixa se preta, foi um pouso. que não é preta, né? É laranja. É laranja. Você falou. Ela sempre é preservada ou em alguns casos ela não é Em preservada? alguns casos não é. É? A gente teve o choque do Germanwings contra a montanha, que foi um suicídio também. Ah, eu não sei desse caso. Isso foi em Ele jogou- 2015, se eu não me engano. Cara, agora você tá me deixando encanado. Se um cara quiser se matar e é comandante, eu não tenho como saber. Aí, você tem medo de voar, né? Não, você tem medo de voar não. Você fica com medo de voar por saber disso. É, Então, muitas pessoas têm medo de voar. minha mulher é uma. Ela pensaria a mesma coisa. É. Falou, pô, então o cara pode entrar Não lá tem como e... eu me precaver sobre isso, né? Então, eu tenho um curso para as pessoas perderem o medo de voar. É Então, muita assim, gente? Tem muita gente que já perdeu, mais de 2.000 pessoas já perderam o medo de voar. Não, mas tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque não voa. 60% da população. Tudo isso. É. Muita gente. E tem alguns que, não que deixa de voar os 60%, mas muita gente voa que chega do outro lado lá de um estado Ou tem que beber, acabado ou se de enche de bebida, de ou bebida remédio. de Rivotril Sei. e chega Nossa. acabado de qualquer jeito. E aí eu ajudo essas pessoas, explicando para elas por que que um acidente como o Germanwings não vai acontecer mais. Porque assim, Tá. avião é extremamente seguro, mas não é infalível. Então, quando surge um acidente desse, como o de 2015, do Germanwings, que um piloto entrou, aí começa a investigação. O que aconteceu? Pô, um suicídio? Como que isso pode acontecer? E aí foram investigar e descobriram que o médico já tinha proibido o cara de voar. Só que a carta que o médico proíbe nunca tinha chegado na empresa aérea. Porra. Porque naquela época o médico entregava a carta pro piloto, fala, entrega lá no seu RH, porque você não pode voar com esse nível de depressão que você tá. Aí o cara não entregou. Aí hoje, e por causa de ética médica também, o médico não podia ligar para a empresa, ô, tira o cara daí, porque... Aí hoje já é diferente. Além de poder o médico falar diretamente com a empresa aérea, a saúde mental dos tripulantes passou a ser medida mais constantemente. Entendi. Então, a cada 6 meses, o cara vai para o simulador de voo para treinar um monte de coisa que ele nunca vê na vida, que são essas coisas panes, o avião com problema. Porque avião não dá muito problema. Então, o cara às vezes passa 6 meses voando todo dia e não tem acontece nada problema. diferente. Mas ele precisa treinar, porque se acontecer, ele tem que estar preparado. Ele vai para o simulador. Quando ele vai para o simulador, é feito esse teste psicológico também para saber como é que está a saúde mental do cara. Então, o que aconteceu em 2015, a gente está em 2023, né? Muita coisa mudou. E cada acidente aéreo também tem uma corrida para resolver o problema. Por isso que o do Air France, eu falei, demorou 2 anos. Por quê? Por que você vai ficar 2 anos procurando negócio? Porque tinha que se saber exatamente cada elo de corrente que foi se juntando para aquele acidente acontecer. Foi 60 milhões de dólares gastos para achar as caixas pretas do Air France. Isso? Governo. Governo? E aí que eu tava falando da caixa preta. Nesse caso do Germanwings, que se chocou com a montanha, a caixa preta praticamente destruiu. Porque o impacto, elas são preparadas para receber alguns impactos assim e sobreviver. Mas no caso de um choque em velocidade com um objeto como uma montanha, aí acaba não funcionando direito. Uma das duas vai se danificar. No caso do 11 de setembro também, nas Torres Gêmeas... Você já deve ter escutado isso pra caramba. O quê? Se é quase indestrutível a caixa preta, Por que que não que não faz o faz? avião com o mesmo material da caixa preta? Né? Sabe o que eu falo? Isso aí eu explico pros caras assim. Eu falei, pô, beleza. Então, ó, faz de conta que você é um ovo, né? Que a gente é um ovinho e a gente tem a geminha aqui dentro que... Certo. Enquanto ela tá inteirinha, a gente tá vivo, beleza? Aí, se eu soltar o ovinho e ele cair aqui, a geminha quebrou, morreu, abraço. Mas, pô, vamos fazer então um monte de espuma em volta do ovinho, botar dentro de uma caixa de isopor bem robusta assim e vou jogar esse ovinho de cima do prédio. O ovinho vai chegar no chão e pá! Você acha que a geminha que tá dentro do ovinho vai sobreviver? Não. A casquinha vai estar inteira. Mas a gema... Exatamente. Então é por isso que não adianta, o avião pode ficar intacto, mas só o impacto vai matar todo mundo. Liquefeito. Entendi. E outra coisa que eu tenho da caixa preta, você ia falar mais alguma coisa? Não, então aí, que muita gente fala, setembro 11 lá nos Estados Unidos, não acharam as caixas pretas. É óbvio que isso foi um trabalho interno. Mas não acharam mesmo?
Dos 2 aviões da torre, não. É mesmo? Pô, eles entraram a 800 km por hora quase E na uma torre. temperatura, falaram da temperatura É, altíssima. Falaram, do avião em si, do combustível, chegou a 600 graus. Mais o que estava queimando dentro da torre, mais de 1000 graus. Cara, aquilo impressiona até hoje, né? Eu vi esses dias uma matéria, até hoje você olha aquilo e fala, cara... Eu fiz uma série muito legal, cara. É? São 4 episódios desmonetizados, né? Porque você falou de Setembro 11 e o Sério? YouTube desmonetiza. Ah, não sabia. Contando cada história de cada voo. É muito legal. Foram 4 voos? 4 voos. 2 atingem as torres gêmeas. 2 atingem a torre gêmea. Pentágono. Um pentágono. O O outro ia para o Capitólio. Mas Ia ele mesmo? ia. Mas ele foi derrubado Abatido? antes. Não foi abatido. que Os passageiros, como o voo atrasou 40 minutos, que os voos foram tudo coordenados, os terroristas coordenaram tudo para acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas esse ideia era que voo acontecesse ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Mas esse voo atrasou. Então, quando o avião está subindo e os terroristas ainda estão vendo a hora de invadir, os passageiros receberam ligações de parentes falando, aconteceu alguma coisa. Eles começaram a ligar de dentro do avião, principalmente quando os terroristas invadiram. Sei. Porque eles anunciaram, a gente tem uma bomba, fiquem quietos que a gente vai voltar para o aeroporto. E aí os passageiros começaram a ligar para os familiares, né? Tinha um telefone a bordo, que o cara passava o cartão de crédito e falava com Quem ele quisesse. com o que ele quisesse. E aí as famílias começaram a falar, sequestraram, jogaram avião nas torres, então Vamos jogar esse avião em algum lugar. se vira aí para evitar. E aí os caras tentaram. Na caixa preta desse voo, dá para ouvir os passageiros tentando pegar os terroristas. E os terroristas falam, quando tiver todo mundo aqui na frente, a gente joga o avião no chão. E aí o avião mergulha antes de chegar na Virgínia e entra de bico no chão. Cara. E era uma época que... É muito triste, cara. Né? Quando você escuta as gravações... Na minha série eu coloquei gravação A gravação fala o quê, assim? Tem uma comissária... Tem noção que vai cair o negócio? Tem uma comissária que fala... Ela liga pro marido dela e cai na caixa postal. Que ela que tá falando, me desculpa, mas... Fala pra minha mãe e pro meu pai que eu amo eles. Cara. É bem triste, Então cara, tem, bem triste. tem uma hora que os caras sabem que vai cair. Sabe. Né? Tá. E é o único voo que eles sabem. Porque os outros 3, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando aconteceu... Foi quase simultâneo. Deu 15 minutos de diferença entre Você uma imagina- torre e outra e o Mas você Pentágono. imagina a galera quando viu, fala, meu, estamos indo em direção ao prédio, é muito rápido, né? Não é assim, tá longe, porque voa no meio de Nova York, né? Mas tão perto não, né? Voa em cima do rio. Eles devem ter Hudson. estranhado que o avião estava muito baixo. É, Mas até então ele fala, a gente tá chegando em JFK lá. é. Cara. Mas eles não tinham ideia. E esse... E muita gente pergunta assim, pô, será que os passageiros sofreram na hora? A velocidade com que o avião entrou na torre é acima de 250 metros por segundo. Então isso dá uma velocidade X, que eu não lembro agora qual que é o valor. Sei. Mas essa velocidade é menor, ou seja, ela é mais rápida do que a velocidade que se você encostar o braço, Chega- vai um pulso elétrico pro seu Até o- cérebro falando assim, doeu. Ah, é mais rápido que isso? Isso é mais rápido que isso. Então, o avião entra e ninguém sente nada. Entendi.